Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escritor Pod. Aqui, os autores, editores e profissionais do mercado literário compartilham suas trajetórias, desafios e conquistas. Eu sou Lilian Cardoso, jornalista, diretora da LC, agência de comunicação, a agência que mais divulga livros do Brasil. Há mais de 15 anos, a literatura é minha paixão e o meu propósito. Acreditamos que todo escritor é, antes de tudo, um eterno aprendiz. E esse podcast é o seu espaço para crescer e se conectar com quem vive de verdade o mundo dos livros. Te espero por aqui. Toda semana, um novo episódio no ar. O Escritor Pod é um oferecimento do Grupo LC. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Escritor Pod. O autor da vez é um amigo, colega da LC, Saulo Adami. Gente, já ganhei aqui os 2 livros dele. E o Saulo, ele vai falar pra gente sobre os projetos, sobre a trajetória dele. Ele nasceu aqui em Santa Catarina, em Brusque. Saulo, bem-vindo ao autor da vez aqui no Escritor Pod. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. A gente se conheceu fora do presencial e é uma grande alegria poder vir conhecer o estúdio, conhecer vocês e fazermos uma sequência, se Deus quiser, do nosso trabalho. Que legal. Saulo, ele tem tantos projetos, gente, que eu vou resumir um pouquinho, eu vou ler um pouquinho do currículo dele que tá aqui, ó, na orelha do livro, tá? Ele é de Brusque, como eu falei. Começou a carreira como escritor na década de 1970. É autor de 170 livros. É isso mesmo, você não ouviu errado, tá? 170 livros. Lançados em português, inglês, espanhol e alemão. Escreveu e dirigiu e produziu peças teatrais, programas de rádio e documentários também, gente. É um currículo enorme. Também esses documentários para o vídeo e para o cinema. É jornalista prático por mais de 20 anos, editou semanários e diários. Colaborou com fanzines e revistas sobre cinema e televisão, incluindo o Cinemim, do Rio de Janeiro, e TVs e séries em São Paulo. E manteve também escritório de assessoria de comunicação social para sindicatos operários. Editou mais de 300 livros, seus e de outros autores, com os selos SIT e DOM. É casado com a paranaense Janine, que é psicóloga, e moram em Curitiba. Então, moram aqui na cidade da Rede TV Paraná. E também dirige desde 2019 o selo editorial Estrada de Papel. Saulo, eu dei aqui esse breve currículo, sim, mas você não está aqui no Autor da Vez, o Escritor Pod à toa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa sua carreira. É muito gratificante, uma honra estar com você, um jornalista. Eu também sou jornalista. Depois fui para assessoria de imprensa, para o mercado do livro. E entre os livros, o cinema sempre esteve presente. Vários livros que eu divulguei se tornaram filme, depois ou o filme, né, virou livro. Tem sempre a arte, o livro, o roteiro, tá sempre juntos, sempre próximos um do outro. Mas ver a sua carreira, essa sua caminhada, eu vou dizer que me inspira muito. Então eu queria que você contasse para todo mundo que está aqui no Escritor Pod, ouvindo o Autor da Vez, como é que começou a sua carreira, para a gente caminhar durante esse bate-papo bem gostoso até os dias de hoje. Muito bem. Eu tenho uma história que se parece com a história de outros autores que nasceram numa época em que a televisão unia as pessoas. Então, quem não tinha televisão procurava assistir na casa do vizinho. Verdade. A televisão só entrou na minha casa quando eu tinha 5 anos de idade. Eu morava no Arraial dos Cunhas, que é uma comunidade do interior de Itajaí, em Santa Catarina. E desde os 3 anos de idade eu já lia e escrevia alguma coisa. Minha mãe me alfabetizou em casa. E quando chegou a hora de ir para a escola... Quantos anos você tinha? 3. 3 para 4 anos. Quando chegou na hora de ir para a escola, eu não tinha muito interesse em... O que eu ia fazer na escola? Sabia ler e escrever já. E fui porque os meus amigos, colegas de infância, iam. Então eu fui junto com eles e entrei na escola convencional da nossa comunidade. E se eu não fosse com eles também, eu não teria com quem brincar, porque eu era filho único e fui filho único durante muito tempo. E até por curiosidade, a sua mãe de Santa Catarina também? Isso. Ela nasceu em Rio do Sul, que hoje, onde ela nasceu, pertence ao município de Agrolândia, um município sobre o qual eu escrevi 3 edições de um livro. Uau. Também.
E o meu pai era de Tijucas, Santa Catarina, também. E as famílias se encontraram no Arraial dos Cunhas quando as duas famílias migraram para lá, né? Cada um veio de um lado. E essa história de infância que eu conto, a televisão entrou lá em casa em 1975. Na época, em 1970, melhor dizendo, eu tinha 5 anos de idade, na época da Copa do Mundo. Houve uma grande campanha para que as pessoas comprassem as suas TVs, porque o Brasil poderia ser campeão do mundo, coisa que aconteceu. E nesse tempo, o meu pai já tinha aberto uma empresa, que era uma venda de secos e molhados, que tinha cancha de bote, tinha salão de sinuca, e tinha bar. Então, o mundo passava ali, né, nos oferecendo coisas todos os dias. A comunidade se envolvia, era uma coisa muito... E a televisão juntava mais gente ainda, né? E na televisão, quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a assistir seriados e assistia filmes. Eu não tinha muita idade para ver certos filmes que passavam ali, mas a TV estava no balcão. Literalmente TV aberta. Ela não estava dentro da casa, não estava na sala, como a maioria das TVs. Estava virada para quem frequentava esses lugares do nosso comércio. E a própria casa era ligada ao balcão da venda, né? Então, todo mundo circulava ali. E nesse período de 75 para frente, eu comecei a ver que aquelas histórias que passavam na TV, talvez eu pudesse montar alguma coisa com os colegas de infância. Aí eu comecei no teatro. Primeiro escrevendo crônicas, em 74. Depois no teatro 75, local, ainda na... no teatro local. O teatro amador que a gente fazia. Dentro da escola? De quintal. Não, fora. Fora lá da na escola, nossa casa, que tinha muito espaço para brincar, para tudo. E o meu avô materno, que se chamava Serafim. O Serafim era um marceneiro, ele fez os próprios móveis para a casa dele quando ele se casou e tal. Casou com a mãe da minha mãe, que era benzedeira. E dentro desse universo ali que a gente vivia, nós montávamos as peças de teatro. Então, chamava os colegas da escola, eu escrevia os textos, às vezes com alguns deles, dirigia, fazia tudo, chamava os mais velhos para ajudar a dirigir também. E com base naquilo que eu conhecia de revistas que eu encontrava na banca de jornal, eu comecei a ver que texto para teatro era muito mais fácil escrever, na minha concepção, do que texto para qualquer outra coisa que eu pensasse um dia produzir, como literatura, etc, etc. Eu, de 1975 até 1996, eu produzi cerca de 40 peças de teatro. Nossa. Algumas que eu mesmo escrevi, outras de outros autores das quais eu participei como convidado, como ator, que eu sou péssimo ator, mas enfim, na época ninguém dava bola para isso. E depois eu cheguei a dirigir as próprias peças, produzir as próprias peças e fomos, inclusive, para festivais de nível nacional de teatro amador, inclusive no Piauí. Nós fomos 2 anos consecutivos com peças de monólogo para o Piauí. Então, assim, foi uma época riquíssima de experiências e tal. E é legal porque você, quando a gente pensa em cultura, estou dizendo que eu sou paulistana, aí você pensa assim, só nas capitais, né? São Paulo, você tem, né, no Rio, ou até para Curitiba, ou quem está em Santa Catarina, Florianópolis, e você ali no interior já consumindo muita cultura por meio das revistas, por meio do que você via na televisão. Isso. É muito legal isso, porque às vezes as pessoas acham que tem, ainda hoje, né, às vezes tem a barreira cultural, às vezes é a nossa barreira cultural, ainda mais hoje, né, que tá tudo acessível, né? A gente é que cria a oportunidade. Foi assim comigo sempre. Pois é. Eu morava a 16 quilômetros de Itajaí e a 19 quilômetros de Brusque, ou seja, eu morava numa ilha. A coisa que facilitava para a gente ter contato com a cultura, etc., etc., era a rodovia, que ainda hoje está ali na frente da casa, onde a gente morava, que era a rodovia Antônio Raio. Essa rodovia foi construída de 1959 até 74, quando ela foi ali onde inaugurada. o teu pai tinha os secos e molhados. Exatamente. Então, passava tudo todo mundo por ali. Então, você conhecia pessoas do Brasil inteiro, do Brasil caminhoneiros, inteiro. enfim, empresários, tudo. paravam lá. Muitos deles
viraram personagem dos meus contos, das minhas crônicas até, e principalmente das peças de teatro. Que legal. Que eram pessoas que eu via no dia a dia, que diziam coisas que meus personagens passaram a falar. Então era tudo interligado. Até que em 82 eu publiquei o primeiro livro mesmo, que era de poesia, conto e crônica, que era aquilo que eu mais escrevia, poesia a partir de 78, chamado Cicatrizes. E o Cicatrizes, então, me deu a primeira projeção. E eu comecei a ver que eu não viveria de literatura, da literatura convencional, da poesia, do conto e da crônica, mas eu achei um caminho em 2002, quando eu fui demitido pela 100ª vez de um jornal, porque a gente sempre trabalhava pouco em jornal no interior. A gente permanecia no emprego até o ponto que descobrisse alguma falcatrua de governo. Aí era assim, era uma alegria ser contratado, né? Que o jornal era independente, o jornal era isso, o jornal era aquilo, não era preso a ninguém, não tinha compromisso com nenhuma cor partidária, até o dia que o Adame ia lá e achava o furo. E aí eu era convidado a sair. Ainda hoje é um Ainda pouco hoje assim. é assim. Então, jornais, emissoras de televisão, né, rádios, né? Enfim, tudo. Imprensa em geral, assim. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não vou viver de literatura e não vou viver de jornal. O que eu vou fazer para sobreviver? Eu tinha que ter alguma coisa. E aí eu me dei conta... Isso com quantos anos? Em 1992, com 37 anos. Com 37. Eu fui me reinventar. E eu fiz o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu fiquei 9 meses desempregado, porque o último jornal com o qual eu trabalhei... Que foi em Brusque, em 2002. A pressão foi tão grande que eu não conseguia mais trabalhar em lugar nenhum. E aí, então, eu passei a desenvolver uma autoanálise. O que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, porque isso eu não posso voltar a fazer. Em 2002 foi quando eu iniciei minha faculdade de jornalismo. Veja. E aí você, com 37 anos, estava saindo do Jornal de Brusque. Isso. Aí qual era a solução? A solucionática da problemática, como diria o Dorico Paraguaçu. Eu preciso fazer uma coisa que ninguém está fazendo, ou alguma coisa que ninguém quer fazer porque dá muito trabalho. Eu não tenho problema com bastante trabalho, porque eu tinha que escrever, num período de jornada de 5 horas, eu tinha que cobrir 8 áreas como repórter. Eu produzia em média de 5 a 9 matérias dia. Na época da máquina de escrever, do telex com fitinha. 5 a 9 matérias por dia. Eu vou dar uma pausa aqui para falar uma coisa para os autores. Para as autoras e para todo mundo que tem, né, para jornalista, que trabalha e tal. Hoje, às vezes, você pede para um autor fazer um artigo para divulgar o livro dele para a imprensa ou para ele publicar no LinkedIn. Um artigo. O autor, não tenho tempo, com toda essa tecnologia. Às vezes também, com a minha equipe, eu puxo, gente, olha só, porque o ritmo do jornal, eu penso assim, a escola do jornal, ela tem que permanecer para quem vai fazer texto, porque é uma coisa assim, só quem viveu o jornal. Eu fui pro jornal A Notícia quando estava depois de 3 anos na faculdade, então 2003, 2004, então 2005 eu comecei mais ou menos o jornal, que antes estava no escritório de advocacia, de direito. Quase me puxaram. Quase os advogados que eu trabalhava, né, falaram, Lili, vai para outra, vem com a gente, larga a faculdade de jornalismo, eles falavam. Mas eu insisti, depois fui fazer estágio na Notícia, na sucursal aqui em Jaraguá do Sul. E também tinha muito isso de cobrir a região. Só que eu peguei exatamente essa transição onde o fotógrafo já não ia junto, eu já tinha que começar a fazer foto, aí os mais antigos já não, que estavam, o pessoal que trabalhava no jornal já não gostava porque não tinha o fotógrafo junto. Isso. Então você tá fazendo assim eu voltar, né, para minha história e para todos que estão ouvindo aqui o nosso podcast, assistindo a gente também no YouTube. Porque é uma história importante que você está passando pra gente, não só da sua carreira, mas do jornalismo. Sim. Então, você com 37 anos falou, opa, eu preciso procurar algo. E é isso, né? A produção. E aí, dessa produção de 7 conteúdos por dia, o que você encontrou
que você falou, vou produzir muito e vou ganhar dinheiro? No meio desse trabalho, dessa correria, inclusive eu entrei para o jornal A Notícia, e foi o jornal com o qual eu mais gostei de trabalhar. Eu também adorei. Embora eu tivesse trabalhado com ele só 2 anos. Aonde? Em Brusque. Na Sempre sucursal? na sucursal de Brusque. Legal. Trabalhei em O Estado, trabalhei no Jornal de Santa Catarina, várias vezes chamado para cobrir férias de alguns jornalistas também, além de ter sido contratado. E saí do Jornal de Santa Catarina quando entrou a equipe dos gaúchos, da RBS. Aí eu vi que não era a mesma linguagem, que não era o mesmo jeito, e eu me obriguei a sair. E o jornal A Notícia foi aquele que me deu mais alegrias. Também fiz especiais para o Diário Catarinense e tal, contratado, né? Mas o que eu mais queria era alguma coisa que o jornal, na verdade, não podia me dar. O jornal não me dava uma coisa duradoura. Quantos dias dura uma edição de jornal? Aquilo me deixava angustiado, porque eu já tinha publicado livros. Eu sei que a dona casa da minha mãe também falou, mãe, minha matéria, daqui a pouco vem para embrulhar. Jogou fora. Embrulhava não fala de falar embrulhar peixe, né? Tipo, cadê o nosso jornal? Imagina um jornal que eu escrevia na venda. O que acontecia com ele? Virava embrulho de qualquer coisa. Aquilo me deixava agoniado. Você tem que fazer uma coisa que dure mais que 24 horas ou 48 horas. E aí eu olhei para mim, né? E você viu toda essa transição do online começar, né? Sim. Porque quando você estava ali, você estava vendo... Quando eu comecei, estava na transição, mas você pegou o antes e o durante, né? Então eu tenho que escrever livros. E quando eu fui mandado embora do jornal, eu já tinha escrito vários cadernos sobre a história de Brusque e região. Então eu conhecia muito. Durante o meu trabalho de repórter, eu atendia Brusque, Guabiruba, Botuverá e o Vale do Rio Tijucas inteiro, que dá 5, 6 municípios. Então estou falando de 9, às vezes Gaspar 10, às vezes Itajaí 11. Essa era a nossa rota. Então, se alguém me pedisse qualquer texto sobre qualquer uma dessas cidades, eu saberia escrever. Aí eu pensei, e por que eu não escrevo livros sobre essas cidades? Claro que sobre Brusque eu não poderia escrever, porque eu estava cancelado na cidade em função da minha saída daquele determinado jornal, né? Que é a política que me mandou embora. E foi ótimo que me mandou embora, porque me abriu as oportunidades. Sou muito grato por quem teve a ideia de me dispensar. E eu fiquei 9 meses em casa, então eu comecei a planejar o que seria um livro básico sobre uma cidade. O que esse livro teria que ter para contar a história daquela cidade? E um dia eu montei esse esquema e fiz um sorteio. Para quem que eu vou ligar? Eu vou ligar para uma cidade que um dia já foi Brusque. Então eu tinha Vidal Ramos, Presidente Nereu, Guabiruba e Botuverá. Sorteei Vidal Ramos, onde eu tinha ido quando criança, com 7, 8 anos de idade. E eu não sabia nem para que lado era mais. E tive a sorte de lhe fazer uma ligação, era 15 para as 8 da manhã, que eu até me enganei no horário, e quem me atendeu foi o prefeito da cidade. Uau. Que estava no gabinete, que ele costumava sempre chegar antes, o Heinz Stoltenberg. Mas o que o senhor quer? Eu disse, eu gostaria de lhe apresentar uma proposta para fazer um livro contando a história da cidade de Vidal Ramos. Nossa, ele disse, caiu do céu. A gente estava pensando nisso, tratamos disso na sexta-feira na reunião do secretariado. Quando é que pode vir para cá? Eu disse, agora. Não, hoje é segunda-feira, o secretário de Educação não está aí. Venha tal dia. E eu fui. Peguei um carro e fui. Cheguei lá, conversei com ele, ele disse, olha, muito bacana a sua proposta, mas infelizmente nós não temos dinheiro. Agora não. Tá. Ok, voltei para casa e pensei, 9 meses e um dia desempregado não vai matar ninguém, né? No dia seguinte, bate o telefone cedo também, o secretário da Educação. Aqui é o professor Nelson. Quando é que o senhor pode voltar para Vidal Ramos? Disse, não, eu já fui aí ontem. E a resposta foi negativa. Não. Eu tenho uma verba e nós vamos fazer o livro. Aí começou a minha história. Eu fiz 11 livros contando histórias de municípios. Isso deu origem ao meu primeiro selo editorial, ST Editores. E eu comecei a fazer livros por encomenda e nas horas vagas continuei publicando os meus livros, não tanto de literatura, mas outros livros contando histórias de cidades, biografias, etc., instituições, empresas.
E aí nós chegamos aos 170 livros. Que demais, que trajetória, assim. É. E é legal você comentar, né? Porque eu tive a mesma sensação em uma geração diferente, uma época diferente. Quando eu estava no jornal, eu também tive essa sensação aqui no ANJ Araguá. Foi onde eu tive a melhor experiência era assim também, 4, 5 matérias por dia. E tinha que ser muito dinâmico, né? Hoje eu vejo o pessoal falar, vou entregar o texto amanhã. A notícia tem que ser rápida, né? Não tem amanhã, tem agora. Não pode esfriar. E eu lembro que tinha um outro estagiário que trabalhava antes de mim, que aí quando eu cheguei, eles... Meu Deus, o menino ia embora, tô indo pra faculdade. Ele, cadê a tua matéria? Amanhã eu termino. Aí o editor tinha que pegar a matéria, porque a notícia ia ficar velha. E eu entrei numa época que a redação, assim, o meu chefe na época, né, o Walter Ogama, que é do Paraná, e estava aqui no ANJ Araguá, a Sônia Pilon, que é a mãe do Felipe aqui da Impar Vídeo, a Áurea, eu fiz amigos ali e eles me acolheram, sabe, com o chaveirinho, né, estagiário. Eu não tinha computador, Saulo, eu era o computador que estava e eu cobria todo mundo. Então, assim, repórter de economia faltou, eu ia fazer economia. Cobertura. E bem foca, como diz no nosso linguajar, né, bem sem saber nada, aquele texto raso, não sabendo das informações. Mas na economia foi onde eu gostava porque eu tinha os dados para me apoiar. Então era uma coisa concreta, assim, né? O que eu não gostava muito é quando eu tinha que... Aquele dia que não acontecia nada na região, né? Vamos falar dos jardins da cidade, como as pessoas conheciam. Você tinha que inventar conteúdo que às vezes não tinha assunto, né? Não tinha nada. Mas a economia... E aí eu fiquei muito feliz quando a primeira vez... Eu fiz uma matéria sobre as malharias daqui da região, que estavam fazendo muitas camisetas para a Copa. E aí o editor de Joinville pediu essa matéria, eu consegui falar com... E aí aí você vai entender o link que eu vou fazer. Aí eu queria falar com uma pessoa da Malve, e aí eu tive que falar com a assessoria de São Paulo para conseguir essa entrevista. E a assessoria de São Paulo me enrolando e tal, e eu falei, gente, não vai dar tempo, né? Já tinha entrevistado pequenas malharias, mas a Malve era importante, né? A malharia. É a malharia, né? E aí, furei a assessora. Não façam isso. O pessoal da equipe ali, você fica bravo quando fura a assessoria. Porque às vezes tem jornalista, vou te falar. Sim. Programas grandes e tal, sabe bem o nosso contato. Liga direto pro cliente, né? Aí eu peguei, Saulo, e eu falei assim, não é possível isso, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu consegui, com uma amiga da cidade, consegui a tal da entrevista. Furei lá a jornalista, quando ela me mandou, ela, eu vi que você já conseguiu e tal, foi até no dia seguinte. E aí aquilo ficou comigo, daqui, assessoria de São Paulo, guarda que vai ter um fechamento isso aí. Bom, fiz a matéria ficou linda, e aí foi capa no Estado. Opa. E aí, nossa, aquela coisa de domingo de manhã acordar, pegar o jornal, só que assim, ó, a família, assim, acho que o pai, a mãe ficavam meio assim, né? O meu namorado, na época, as pessoas não entendiam aquilo. Aquilo era, tipo assim, o auge pra mim, né? Meu Deus, eu como estagiário, ele pegou a minha matéria. Ainda eu li e falava... A outra alegria do jornalista, não mexeu no meu texto. Porque o Walter já tinha editado, né? E o editor, não mexeram. Meu Deus, foi capa. Aí falei, tá, fiquei feliz. Só que assim, isso depois de um tempo, isso vai acontecendo mais e mais. Só que dá aquela, como você sentiu, né? Dá uma estabilizada. E eu via muitos amigos tristes, porque se trabalhava muito, né? Ainda se trabalha muito nas redações, nos portais. E você vai dando esse vazio. Eu via os meus amigos, às vezes, ou fumando muito, ou né, naquela coisa do trabalhando muito, da bebida, porque o jornal, ele desgasta muito, né? E aí eu também fiquei com isso. O que eu vou fazer? E aí eu também... Aí eu me lembrei dessa questão da assessoria de imprensa São Paulo. E como eu tinha família em São Paulo, morava aqui em Santa Catarina e sou paulistana, aí eu fui para São Paulo para fazer uma pós com essa desculpa. E aí mandei currículo para várias editoras, querendo trabalhar com assessoria de imprensa. Porque eu pensei, bom, as assessorias grandes de imprensa, como eu senti que com a Malve, que era daqui, contratava uma assessoria de fora, vou trabalhar numa assessoria. Mas mandei para currículos para vários lugares e também para assessoria de editoras. E aí uma editora, que é a Geração Editorial, quando você história no livro, me aceitou e tal. Então, o que eu achei muito legal, Saulo, da sua história, eu acho que pode incentivar todo mundo que está ouvindo a gente aqui no podcast. Você até comentou que antes de começar aqui o nosso bate-papo, você tentou novamente um contato. Eu acho que você
me trouxe, assim, até muito legal, porque às vezes a gente vai, faz algumas mudanças na vida e depois entra o platô vem sempre, né? Sim. Que a gente não pode desistir e tem que ter a nossa iniciativa. Exatamente. Não adianta a gente ficar na reclamação, a gente vai ficar só com pena de si mesmo reclamando, né? Porque você mostrou isso, você foi atrás, você bateu na porta dessas cidades pequenas para começar a fazer as matérias. E aí, eu queria que você contasse depois como é que foi depois essa entrada no cinema, pra gente poder entrar desse livro, que é espetacular, e Obrigado. dessas tuas iniciativas. Porque, exatamente, por isso que eu fiquei assim, falei, gente, eu né, devido às proporções, mas eu fiz também isso, mandei um e-mail, às vezes Sim. as autoras ficam falando assim, como é que eu faço para ser publicado por aquela editora? Como é que eu faço para ser entrevistado naquele programa? É a iniciativa. E isso não faltou para você. Não, tem história nunca, pra caramba para você contar desses 2 livros. Qual que você quer começar a contar? Porque tem muita iniciativa tua de bater na porta também com esses 2 projetos. Qual que tu quer começar? Eu vou começar pelo mais antigo, que é, na verdade, nem é O Homem Não Entende Nada. O mais antigo tem um título que, na época, quando eu lancei, a reação era, nossa, que pessimismo. O único humano bom é aquele que está morto. Que era uma frase de um personagem do filme De Volta ao Planeta dos Macacos, que era um general. E esse general dizia que a raça humana ia acabar com o planeta dos macacos. Né? Por que eu botei esse título? Porque o livro, eu pesquisei durante 18 anos para escrever esse livro. E durante 18 anos eu publiquei coisas em fanzines e tal, em vários lugares. E eu nunca consegui, em 18 anos, ficar cara a cara com qualquer ator da série que pudesse me responder perguntas. Além da distância geográfica, temos a distância do idioma. E até que eu fiz uma publicação numa revista chamada Starlog, que ela era produzida em Nova York, hoje em dia não existe mais. Ela cobria ficção científica e fantasia, filmes e seriados. E tinha uma seção de cartas. E eu comprava essa revista, que seria hoje uns R$400, talvez até mais, por exemplar na época, proporcionalmente. Imagina, o nosso cruzeiro era 2.500 ou 700 e tal, para ser o dólar. Né? Então era um absurdo. E até hoje eu acho que não seria barato. Mas, enfim, eu publiquei nessa revista um pequeno anúncio, pequena sessão de cartas, onde eu me apresentava como alguém que estava escrevendo um livro sobre o planeta dos macacos, que eu era do Brasil, tanto é que meu endereço estava lá para contato, e que eu gostaria de me corresponder com outras pessoas fãs da série que também pesquisassem ou tivessem material sobre a série. Ponto. Deixou seu e-mail lá? Não, nem existia. Era só 1990. Era só o endereço mesmo? Só o endereço. Carta? 1988. O que aconteceu? Aliás, 92. E eu botei a última frase dessa correspondência que dizia assim: respondo cartas em qualquer idioma. Ponto. Veio correspondência do Japão, da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Europa quase toda, e línguas que eu jamais consegui responder, mas aquelas que estavam ao meu alcance eu respondi. E a primeira pessoa que me escreveu chamava-se Jeff Kruger, faleceu infelizmente o ano passado. O Jeff Kruger era muito mais do que eu esperava, porque além de ser uma pessoa fã da série, ele morava em Anaheim, Estados Unidos, do lado de Los Angeles, que eu inclusive fui lá visitá-lo algumas vezes. E ele, mais do que um colecionador, fã da série, ele tinha contato com os atores, diretores, produtores, o que tu possas imaginar, técnicos, maquiadores, e ele assessorava essas pessoas durante as convenções de fãs. E quando saiu o meu primeiro livro, esse O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, tinha uma foto do Jeff com um dos atores da série, que era o Ron Harper, que foi o astro do seriado de televisão Planeta dos Macacos de 74, o astronauta loiro. E tinha alguma coisa que o Jeff já tinha conseguido para mim de informação que no Brasil eu jamais conseguiria. Ele pegou esse livro,
Eu mandei um exemplar para ele, lógico, né? E mandei um segundo exemplar dizendo assim, Jeff, por gentileza, nas próximas convenções que você for, leve esse livro e pegue autógrafos do pessoal para mim. E ele fez, com o maior bom gosto. Na convenção de 1997, um ano depois do livro, ele foi lá e levou o exemplar para que alguns atores técnicos assinassem. Uhum. E quando ele colocou esse livro na frente do ator Butch Coleman, que fez o conselheiro-chefe Zaius do seriado de televisão, o organizador da convenção, um deles, o Mike Stannard, estava do lado dele. E disse, que língua é essa e de onde é esse livro? Ele disse, é de um amigo meu do Brasil, assim, o Adame, explicou para ele. É em português. Ah, interessante. E se a gente convidá-lo para vir para cá, ele viria? Ele disse, tente, mas não me falou nada. E isso daí era no comecinho da internet para mim, em 98. E um dia eu recebi um e-mail dizendo, esse Mike Stannard, que não me falou com quem tinha conseguido meu endereço, me convidando para ir para lá, para esse evento. Eu deletei. Eu não te conheço. Que conversa que é essa? Isso é gozação, né? Deletei. Uma semana depois, aqui é o Mike. Você recebeu o meu e-mail anterior? Quem me indicaram o seu nome e tal e tal? Eu disse, olha, amigo, eu deletei. Agora eu quero saber, quem foi que te indicou? Ah, foi o Jeff Kruger. Ah, bom, ok. Então vamos conversar. Aí ele me mandou o protótipo do que ele pensava em fazer na convenção. E claro que eu topei, só que, claro, eu não tinha dinheiro. Fui atrás de patrocínio para poder viajar. Fiquei 11 dias nos Estados Unidos. Aliás, 11 dias eu fiquei lá. E nesses 11 dias eu fui convidado. E eu entendi que eu estava sendo convidado para assistir à convenção. E quando eu cheguei em casa, uma semana antes de eu fazer a viagem para lá, eu recebi um envelope cheio de folhetos e eu era um dos convidados mesmo da convenção. A minha foto estava junto com os atores da série. E eu fiquei assustado, lisonjeado, mas assustado. E fui. E lá tinham vários atores, atrizes que participaram da série, inclusive um deles com quem eu troquei correspondência até ele falecer, que era o Butch Coleman, que fez o conselheiro Zaius da televisão, que era uma pessoa nobre. Ele foi amigo do Stan Laurel e do Oliver Hardy. Stan Laurel foi o companheiro de quarto dele na época da pobreza, segundo ele, que era um magro, de o gordo e o magro. Então essas pessoas me abriram todas as portas e eu pude finalmente, com o meu gravador e uma lista de perguntas em inglês, com o meu inglês macarrônico, eu fiz essas 6, 8 entrevistas que depois vieram para dentro desse livro aqui e que estão nos outros 9 livros que eu escrevi sobre a série. Uau! Então é isso aí. Nossa, essa é a história gente, dele. a gente já quer todos os livros. Eu falei, a gente vai passar final de semana reassistindo os filmes, porque até o jeito de fazer cinema, né? A arte é uma arte pura, né? Hoje a gente fica assistindo, a gente fica se perguntando, mas quanto que isso dá? Não que isso tira o caráter do roteirista, de quem trabalhou por trás, de ter inteligência artificial ou não, né? Mas é que nessa época era como eles conseguiam fazer artesanal. Sabe? É isso que é mais impressionante. Agora impressiona pela tecnologia, mas né, essa parte artesanal é mais. E aqui você tem a foto que você ficou caracterizado, né? Também. Bem aqui no começo. Para quem tá ouvindo aqui a gente no podcast não vai ver, mas aí você vai comprar o livro, você vai ver. Esses livros teus encontra onde, Saulo? Onde é que a gente encontra os seus livros? Estão esgotados. Esgotados? Eu vou reeditá-los. Então nós vamos ter que aguardar. Então nós vamos ter que aguardar, te acompanhar nas redes sociais. Isso, 2028. Daqui a 3 anos, ou 2, eu vou fazer a republicação desse Homem Não Entende Nada, atualizado, e a republicação de O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, também atualizado. Gente, no livro, ele tem aqui, quem tá vendo a gente quem tá, né, ouvindo e assistindo a gente pelo YouTube, vai ver aqui as imagens. A gente pode até colocar, né, Fê, na edição, ó. Tem as imagens aqui dele. Sessão de maquiagem. Nossa, a preparação da maquiagem e a aplicação. Impressionante. Vocês conseguem dar zoom aqui, Fê? E os figurinos são do Rod McDowall, que era a estrela da série.
Que sensação que você teve quando você ficou caracterizado assim? Eu não sei te descrever. Eu não sei te descrever. Mas assim... Porque todo mundo diz que você realmente entra no personagem, né? Entramos no personagem, sim. E o que eu mais tinha interesse em saber dos filmes quando eu assistia, que era criança, até hoje é assim, como é que fizeram isso? Como é que era essa maquiagem? Que cidade é aquela? Que roupa é aquela que eles estão usando? E a máscara é feita individual, no formato do rosto, por isso essa perfeição aqui, né? Cada ator tinha o seu próprio molde. Seu próprio molde. E cada ator... Quanto tempo que durou? Você lembra? A aplicação da maquiagem nos filmes era de 3 horas e meia. Nos primeiros dias, eles levavam até 5 horas para aplicar. E até 2 horas e meia para retirada, porque os pelos ou o cabelo, a cabeça lateral, né, os pelos laterais da cabeça, eles eram aplicados com adesivo cirúrgico, não era possível arrancar. No início, quando começaram a fazer os testes com maquiagem, eles levavam até 5 horas para maquiar um ator ou uma atriz. Uma das atrizes que passou pelo processo, que era mais conhecida que todo mundo, na série, era Kim Hunter. Ela fez a doutora Zira, que é a personagem mais conhecida feminina da série. Era uma chimpanzé psicóloga de animais, que no caso os humanos. E a doutora Zira, ou a Kim Hunter, eu entrevistei várias vezes por carta, porque ela mesmo, muito próxima dela partir, ela partiu com mais de 80 anos, eu troquei correspondência com ela durante 5 anos. Ela me mandava fotos autografadas que estão nesse livro e respondia a todas as perguntas que eu mandava. Até chegou um dia que ela me disse que ela tinha ficado muito feliz em ter assistido o filme Central Station, Central do Brasil, e que o voto dela como atriz foi para Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Então aquilo assim nos aproximou demais, né? E ela dizia, eu gosto muito de ouvir notícias sobre o Brasil e vocês têm uma grande atriz, que é a Fernanda. E essa atriz, que foi a Kim Hunter, ela me ajudou muito, mas muito, com informações de bastidores. Ela não tinha preguiça para responder cartas. Ela mandava cartas com listas e listas e listas das peças de teatro nas quais ela tinha trabalhado, que estão ali, que constam da pequena biografia dela. E então, assim, a Kim Hunter, atriz, o Rod McDowell, ator, o Charlton Heston, ator, o Jerry Goldsmith, músico, e o Franklin Schaffner, diretor, eram pessoas que, mesmo com os meus 10 anos de idade, eu via com muita frequência nos filmes que eu assistia pela televisão e nos seriados de televisão. E todo mundo estava no Planeta dos Macacos. E eu me perguntava como que isso aconteceu. Então eu entrei para querer saber como tudo era feito no Planeta dos Macacos a partir da admiração do trabalho dessas 5 pessoas. Dessas 5 pessoas eu só não tive acesso ao McDowell, ao Goldsmith e ao Schaffner. Eles morreram antes que eu pudesse acessá-los. Mas a Kim Hunter e o Charlton Heston, inclusive, eu tive contato. Eu recebi fotografia autografada por ele. Só foto, mas já foi bastante, considerando que foi um trabalho exaustivo e ele já não estava muito bem. Ele teve um problema de demência também no final da vida, não se reconhecia mais. Mas o livro saiu, né? Como eu te falei, são 10 obras sobre o Planeta dos Macacos que eu escrevi. E uma coisa que preencheu a minha infância, a minha juventude, durante 40 anos eu estou atrás dessas histórias e agora eu pretendo reeditá-las. Estou curiosa porque ele disse que vai ter novidade nessa reedição, né? Tem novidades. O primeiro livro, que foi o único humano bom é aquele que está morto, e esse que foi o último no sentido assim de um grande livro-reportagem. Sim. Os outros são coisas mais localizadas. Eu publiquei inclusive um livro de contos que eu escrevi a partir do Planeta dos Macacos. Um desses contos, ele foi premiado no Rio Grande do Sul em 2018, chama-se A Invasão dos Macacos, que é a história de um casal que foi assistir o Planeta dos Macacos na Inglaterra em 1968, e quando eles saem da sessão de cinema impressionados com aquilo que eles assistiram, com a Estátua da Liberdade enterrada na beira do mar,
soterrada. O filme começa a acontecer na vida deles. E eles começam a encontrar macacos na rua, vestidos como aqueles do filme, entregando folhetos, falando com eles, conversando com eles, até que de madrugada o homem acorda com alguém batendo na porta, e é um dos macacos que ele viu no filme dizendo para ele: vocês têm 48 horas para liberar o imóvel e voltar para de onde vocês vieram. Mas nós sempre moramos aqui. Não, vocês vieram da floresta, é para lá que vocês têm que voltar. Então o filme começa a acontecer na vida dele, e esse conto foi escrito em português, obviamente, traduzido para o inglês, publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, e foi premiado em Brasília e foi premiado em Porto Alegre. Foi assim, ele é hoje o meu conto mais conhecido. E eu publiquei um livro chamado A Invasão dos Macacos, com esse conto e com mais 9 ou 10 que eu escrevi. E onde eu consigo ler esse conto depois da entrevista? Posso te mandar. Mas para quem está ouvindo também, não vai ter só no livro depois? Vai só no livro depois, mas eu posso te mandar. É bem vai divertido. Deixar todo mundo curioso. Sabe que a gente não acha na internet, todo mundo procurando aqui, né, o conto? Eu posso verificar se tem aberto na internet. Como é que é o nome do conto, para repetir o pessoal que está ouvindo a gente? A Invasão dos Macacos. A Invasão dos Macacos, vamos procurar. É bem bacana, bem divertido. Ô, Saulo, você acha que você vai falar e a gente não vai querer ler? O pessoal aqui gosta de ler, Saulo. Espero, né? Meus auto-escritor pode gosta de ler. Bom, aí depois a gente vem nesse teu projeto, é um projeto que é o Projeto da Vida, que continua. Isso. Depois eu falei pro Saulo, quero falar com ele, porque eu acho que isso aqui, gente, isso aqui dá uma cara de documentário, hein? Dá, bem legal. Isso aqui é muito, né? Porque visual também, né? A gente já fecha o olho e já imagina aqui as cenas. Eu tô apaixonada por esse projeto. Mas tem um outro também incrível que faz parte da história da nossa TV, que é o Camicleta, Manual dos Proprietários. Saulo, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu também esse projeto e o teu interesse de falar sobre essa série tão importante. Nós temos na mesa 2 projetos vitalícios. Um é de arqueologia cinematográfica, que é o Planeta dos Macacos. Sim. Quando eu falo vitalício, eu digo assim, o que me interessa em O Planeta dos Macacos? Os filmes clássicos. Tá. De 1968 até 73. E o outro projeto vitalício, mas aí é de arqueologia da TV brasileira, Teledramaturgia Nacional, é Shazam, Xerife e Companhia, que está no livro Camicleta, Manual dos Proprietários. Esse livro da Camicleta, ele surgiu na forma de um primeiro livro, pequenininho, publicado pela editora Estronho, a mesma que fez O Homem Não Entende Nada. E esse pequeno livro chamava-se simplesmente Shazam, Xerife e Companhia. Fizemos uma tiragem o nome da série. Curta. Isso. Fizemos uma tiragem bem curta, 100 exemplares, que se esgotaram muito rapidamente. Embora isso tenha acontecido, não houve uma segunda edição, infelizmente. E eu parti para escrever outros livros sobre outras séries, como Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes, Paladino do Oeste, Vigilante Rodoviário, enfim, vários, O Incrível Hulk. E nós fomos publicando esses e Shazam Xerife ficou para trás. Aí, como eu vi que a editora não ia publicar uma nova edição, eu pensei, tá, então eu vou. Porque aí eu já tinha criado o selo Estrada de Papel. Tá. E decidi puxar para esse selo as minhas obras, para que eu pudesse ter controle sobre elas. Claro que eu não almejo ficar milionário com isso, não é assim que funciona, mas eu queria muito ter controle sobre o meu material. Aí surgiu a ideia de fazer Camicleta, Manual dos Proprietários, que começa com aquela célula de Shazam, Xerife e Companhia, o outro livrinho que saiu em 2017. Em 2017, eu lancei o Estrada de Papel, o livro que contava a minha história e o meu trabalho de literatura, por iniciativa da minha mulher, a Janine Vandra Adami, que viu que eu tinha um universo gigante de material. Ela disse, vamos fazer um livro contando a história dos livros. Aí nasceu o Estrada de Papel, que deu nome à editora. O Camicleta, eu também conheci pela TV. Em 1972, eu tinha 7 anos de idade, eu voltava disparado da aula para assistir Shazam Xerife na televisão, que era uma série que passava à noite no começo, teve 23 episódios, e depois ela passou a ser produzida no formato de uma novelinha, vamos dizer assim. A Globo não tinha a novela das 6 da tarde,
Shazam, Xerife e Companhia virou a novela das 6, de segunda a sexta-feira. Aumentou o tempo do episódio, passou a 45 minutos para preencher essa lacuna da teledramaturgia. E todo mundo queria ser Shazam, Xerife e Companhia para construir uma bicicleta voadora, para morar viajando dentro de uma camicleta, que ao mesmo tempo era casa e ao mesmo tempo era empresa, é uma oficina de bicicletas. Eles pegaram a camicleta, saíram da cidade deles, que chamava Nova Esperança, no interior de São Paulo, ao final da novela O Primeiro Amor. Essa novela foi de janeiro a outubro de 72. E o Walter Negrão, que criou a novela, quando chegou em abril, maio de 72, já recebeu uma intimação do Daniel Filho, que era o chefe do estúdio, da produção. Você está convidado para desenvolver uma série de televisão. Como? É contigo. Aí ele, enquanto ele escreveu a telenovela, ele já foi puxando os personagens mais para frente da câmera do que a maioria dos outros e preparou a história do seriado de televisão. Ele escreveu uma sinopse, não precisou escrever a tal Bíblia, escreveu uma sinopse e a sinopse foi aprovada. Quando acabou a telenovela, 2 semanas depois entrou no ar Shazam, Xerife e Companhia. Primeiro, um episódio por semana, depois eles desenvolveram o que a gente chamaria de seriados. Segunda a sexta-feira, 22 episódios até 47 episódios. Isso, então, a pesquisa me mostrou que Shazam, Xerife e Companhia, sim, era uma telenovela das 6, tanto que no último capítulo de cada uma das histórias, foram 5 histórias, no último capítulo de cada uma das histórias, essa história terminava nas 2 primeiras partes do capítulo. As 2 últimas partes do capítulo começava uma outra trama. E assim foi nos 5. O Dinheiro Perigoso, A Pedra Maldita, SOS Rádio Jururu, Perigo Sob a Lona e A Bicicleta Voadora. Essas eram as histórias. Se eu somar isso tudo, Shazam, Xerife e Companhia, na forma de seriado, era uma telenovela de 180 capítulos. Uau! E eu só descobri isso aos 49 minutos do segundo tempo, antes de bater o último pênalti e dizer assim, o livro vai ser publicado, essa 3ª edição. Eu encontrei 16 episódios que a própria emissora não tem. Se ela tiver alguma coisa, são 4 dos 16 que eu consegui localizar no acervo do Mauro Alencar, que foi assim. Como uma assim? bênção Não tem na porque vida. não foi preservado. Não foi preservado. Não foi preservado. Foi ao ar e não foi preservado. Existe uma lenda que o livro também trata, que é a lenda de que Shazam, Xerife e Companhia, Cavalo de Aço, O Primeiro Amor e várias outras telenovelas da emissora desapareceram ou foram totalmente destruídas num incêndio de 1976 na Globo. Eu discordo disso. E te mostro no livro por quê. Por exemplo, eu consegui 16 episódios. A emissora ela não abre as portas, ou não abriu, pelo menos para mim até agora, para que eu pudesse entrar lá e fazer a tal pesquisa. Hoje em dia dizem que não abrem mais para pesquisas externas. Mas uma pessoa foi lá, fez uma pesquisa e fez um trabalho universitário. E nesse trabalho consta, ela diz assim, está no livro também, que nós localizamos no acervo da emissora 5 episódios. E na hora que ela dá a lista só tem 4. Então, na verdade, eles têm alguma coisa mais incompleta do que qualquer outro lugar que a gente possa procurar. Não sei te dizer se tem mais material. E onde que você encontrou esses? Eu encontrei no acervo do Mauro Alencar, que é um jornalista especializado na história da televisão brasileira, na teledramaturgia, doutor em teledramaturgia, e ele assina o prefácio da obra. E esse cara passou a vida inteira juntando material. Perdão. Ele passou a vida inteira juntando material sobre televisão. No material que ele conseguiu, às vezes doado pelo estúdio, ou inclusive o estúdio jogando coisas fora, ele catou em lata de lixo e montou o próprio acervo.
da montagem desse acervo, ele escreveu a história da teledramaturgia brasileira, e uma pessoa chamada Rita Marx me indicou para falar com ele. E ela disse, eu não tenho o contato dele, mas faz assim, procura na internet, você vai encontrar um Facebook em nome de Mauro Alencar, eu achei 4. E fala com ele, manda mensagem para ele, e ele vai te atender, ele é muito acessível. Só que eu não tenho o contato direto dele. E eu fiz isso. E todas as respostas nunca chegaram, as respostas às perguntas que eu fiz. Aí um dia ela me disse assim, olha, ele tem um 5º Facebook. Acabou de abrir. E eu entrei lá e mandei uma pergunta e ele me respondeu na hora. Nossa, Saulo, que projeto maravilhoso, que coisa fantástica, eu posso te ajudar. Aí, diante disso, ele tinha doado todo o acervo dele para a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Sim. Então ele me disse, eu vou te dar o contato do pessoal da faculdade, você agenda com eles e vai lá fazer a pesquisa. E eu fui, fiquei 5 dias dentro do arquivo, imagina, né? Pinto no lixo, né? Eu fiquei lá esse tempo todo e consegui fazer esse levantamento e achei coisas das quais ele nem se lembrava mais que ele tinha. Que legal. E no meio dessas coisas tinha 16 episódios ou capítulos de Shazam, Xerife e Companhia. Tem coisas maravilhosas, até com a participação do Ziembinski, que era um grande ator polonês ligado à emissora, que fez revolução no teatro brasileiro também. E desses 16 eu já tinha 2 episódios que eu tinha conseguido com colecionadores a preço de ouro, né? Então, o que nós temos, o que está no livro, são esses 16 episódios decupados, cena por cena, diálogos principais que eles têm, que a emissora já não tem. Uhum. E, mais que isso, o livro ele desmente uma teoria ou uma história real de que tudo foi perdido no incêndio. Não, não foi isso. A própria Globo, em 1976, quando foi publicada essa notícia da extinção total do material, em 1979 e 1980, ela reprisou 2 seriados inteiros. Aonde estavam? Eles não queimaram. Ou como é que ela conseguiu retirar das cinzas? Exatamente. Daí aí não fecha a história. Não fecha. Daí tem aquele artigo da TV O Pó, né, que foi escrito sobre isso. E então alguém tem isso, porque em 79 e 80... Não faz sentido, é depois ter o reprisar. Se foi destruído tudo. Então eu acho assim, em algum lugar, não sei onde, não sei com quem, existe esse material que eu adoraria ter acesso. Mesmo. Porque aí eu poderia fazer uma obra muito mais completa. Então, Camicleta, Manual dos Proprietários, é um projeto de arqueologia, sim, da teledramaturgia brasileira, que não tem prazo para acabar. Ah, mas aí na capa está dizendo que é a 3ª edição ampliada e definitiva. A 3ª. Não diz que é a última. A definitiva é quando publica, e depois vai ter outra. Isso, vai ter outra. Porque para publicar, né, a gente precisa fechar o arquivo, né? Então é definitivo, depois lança outra e vai ter outra depois, né? É o episódio de hoje, que aconteceu hoje enquanto eu estava aguardando a entrevista. Que você abriu espaço para mais uma voz de uma pessoa conhecidíssima da teledramaturgia, que eu estava há mais de um ano atrás, que é o Lauro César Muniz, com que eu consegui você falou um que contato agora. Que a esposa dele vai fazer essa ponte, né? Exatamente. Bom, e você que conhece alguém que se interessa, que pode dar uma pista aí para ajudar a continuar esse projeto, esse aqui é meu, e olha só, está autografado. Qual que é o meu que tá? Esse aqui, ali. Ó, autografado. E esse aqui, esse a gente consegue comprar? Consegue. Esse consegue. Esse consegue comprar. Esse aqui a gente tem que aguardar, mas esse aqui a gente consegue no teu site. Onde é que a gente encontra? Pode ser diretamente comigo. O site eu não tenho, mas eu tenho o meu Instagram? Não. O meu Facebook. É só procurar Saulo Adame. Saulo Adame, gente. Completa Manual dos Proprietários. A distribuidora Loyola está fazendo esse trabalho também. Ah, que legal. Colocando em várias livrarias. Ótimo. E no seu... da distribuidora Loyola. Bora distribuir o livro do Saulo, esse grande projeto. E na Amazon também. Também está na Amazon. Então o e-book também?
Não, e-book não. Eu não pretendo trabalhar com e-book. Só com ele impresso. Deu tanto trabalho que eu não quero dar essa chance. Eu vou te dizer que eu dei um Kindle pro meu sobrinho, né, esse final de semana. Uhum. E eu incentivando, porque ele tá lendo muito no celular. Eu falei, a tela é muito pequena e tal, né? E aí eu falei assim pra ele, assim, isso é prático, porque quando ele quer sair, tá com os pais, ele gosta de ficar lendo muito. Aí ele foi no meu quarto, aí ele viu uma pilha assim, eu falei, mas... Aí eu falei, não, aqui em casa tem, mas eu prefiro... Eu gosto, impresso. Assim... eu prefiro o impresso. Mas assim, pra viajar nessa aula é bom, né? Porque pra viajar... É pesado, né? Tu leva vários e tal, enfim, né? Mas eu gosto de... A minha filha fala que eu destruo os livros, porque eu rabisco, eu anoto. Eu não tenho pena. Meu livro é vivo. Eu mastigo mesmo, eu devoro mesmo. E eu tô muito louca pra... Olha aqui, ó. Tô muito louca pra ler, pra conhecer. Porque... Abri bem aqui uma parte, ó, São Catarina, o nome da minha filha, Catarina. Porque eu amo, né? História é algo que... Se tem uma coisa que eu amo, é ler história. É um tipo de literatura que... Histórias, biografias, enfim, algo que me conquista, assim. E o que a gente pode esperar, então? Esse projeto, o que está por aí, então, Saulo? O que vem por aí relacionado ao Planeta dos Macacos é a reedição daquele livro pioneiro de 1996, atualizado. Eu vou pegar alguns... Que é o título, qual que é o título? O único humano bom é aquele que está morto. Tá. Durante muitos anos eu lutei muito para não reeditá-lo, mas agora... Eu resolvi, porque eu estou criando uma série de obras, ou reeditando uma série de obras, que eu quero que elas sejam o meu catálogo do futuro, ou da aposentadoria, que está quase aí já, né? Não vou parar de escrever, não é isso. Mas assim, eu preciso reeditar alguns livros e publicar umas coletâneas novas de conto, de crônica, de novela, de romance, de peças de teatro, para que sejam os livros que eu possa levar quando eu for para alguma convenção, para alguma palestra, para alguma feira literária. Então eu vou ter a minha maleta. Teu acervo vai. Meu acervo vai junto. Isso vai dar uns 12 livros mais ou menos, 14 no máximo. E O Homem Não Entende Nada e O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto vão ser reeditados, atualizados, com ênfase na série clássica e nos 2 seriados que elas geraram. Não nesses filmes novos. Mas por quê? Mas os filmes novos são legais? São. Mas eles foram escritos por uma geração que, na verdade, não conviveu com esse universo original, que no universo original tem muito de filosofia, de história. Nossa, é outro planeta. É um outro planeta mesmo, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Muita pesquisa, muita aplicação, muita pesquisa, eu vou dizer, na fonte. Porque hoje, nessa aula, a gente vai no Google, vai lá no ChatGPT, né? Vai. Mas você ir, igual você falou, há uma biblioteca, há um acervo, gente... É pele, ó, fica toda arrepiada. Você sente, você olha. Eu lembro que uma das críticas do meu TCC, da Faculdade de Jornalismo, eu fiz algumas citações do Freud, do meu amigo Freud. Sim, velho conhecido. Conhecido de todos. E assim, eu tirei 9,5 no meu trabalho, fiz um ensaio sobre suicídio, né? Fiz um ensaio mesmo, fiz uma personagem que pesquisa sobre o tema. E aí o professor falou, um dos professores da banca falou, Lilian, tá maravilhoso, mas me diz uma coisa, por que você pegou trechos do Freud de outros livros? Por que tu não foi nos originais? Aí eu falei, caramba, porque mesmo. Aquilo porque eu peguei um recorte do recorte. Sim. Então, essa coisa da pesquisa, a gente não pode deixar morrer, mesmo em tempo de inteligências artificiais e tudo mais. Sim, as facilidades. As facilidades, não nos tornarmos preguiçosos, né? Ir na fonte. Então, Saulo, uma honra estar com você aqui. Espero que o seu projeto se amplie, se a gente puder ajudar de alguma forma, né? Já falei para eu quero compartilhar com ele uma lista de roteiristas, enfim, porque eu vejo isso muito como um documentário, enfim, um projeto muito lindo. E eu fico feliz ele ter encontrado o meu livro, né? Casualmente no aeroporto, a gente teve esse encontro aqui e conhecer esse teu projeto lindo. Pra gente encerrar...
tem uma coisa muito legal aqui no nosso Escritor Pode, Escritor Não Pode, no nosso projeto, né, no Escritor Pode, que a gente pergunta para o autor o que o leitor pode e o leitor não pode. Quando eu tô com o leitor, eu inverto a pergunta e pergunto o que o escritor pode, o escritor não pode. Então, como eu tô com você, que é autor, né? O que o leitor pode e não pode fazer? Vale o que você quiser, o que vier à mente. No contato? Não, o leitor pode, não pode, em relação a, por exemplo, assim, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala, o leitor pode devorar o meu livro em 3 semanas, o leitor pode... recortar um trecho e repostar nas redes sociais. O leitor pode fazer uma avaliação lá. O leitor pode coisas boas, né? Sim, positivas. E o leitor não pode coisas ruins. Então, o que você acha que o leitor pode e o leitor não pode fazer? O leitor pode, no caso das minhas obras, e eu gostaria que ele fizesse isso, fazer a divulgação do trabalho como sendo um trabalho de fato de arqueologia. Por quê? Porque hoje nós temos um mínimo de acesso, um mínimo de fonte brasileira como acesso. E nós temos zilhões de páginas de fonte estrangeira acessível, inclusive pela internet. Então, pode, sim, divulgar isso, mostrar que é preciso insistir, é preciso buscar o máximo de informação possível, né? Não pode, eu acho que ele pode tudo. Ele pode tudo, na verdade. Pode fazer contato comigo, eu respondo. Pode fazer crítica. Pode fazer contato com o autor, pode fazer crítica. Pode fazer crítica, não tem problema. Tem uma construtiva. Construtiva. Destrutiva, a gente sai no tapa. Pelo amor de Deus, né? Não pode plagiar, né? Não pode. Eu tô fazendo um livro também sobre a história do cinema e tal. Eu quero contar essa história também da TV brasileira, vamos supor, né? Quero contar essa história aqui. Ou tô fazendo sobre a história do cinema e tal. Quero usar a pesquisa do Saulo. Não pode, gente. Plagiar, não citar o autor, não referenciar. Isso não pode. A referência é uma demonstração de respeito. É uma amostra, é uma demonstração de que eu respeito o trabalho que foi feito, respeito quem chegou antes de mim e valorizo quem trouxe uma informação pertinente que vai ajudar a enriquecer o meu trabalho. Seja humilde. Eu vejo hoje, na área que eu escolhi, que foi escrever livros sobre cidades, eu vejo trechos com a minha fala, com a minha redação, que não está entre aspas e que é utilizado em vários livros de autores que são hoje ligados, inclusive, a academias, que não têm a humildade, não têm vergonha na cara para dizer assim, eu encontrei no livro do Saulo Adami. Um livrinho lá que saiu 100 exemplares, mas... um livrinho foi de 400 trabalhar, páginas, com um monte de pesquisa, mais de quantas notas de rodapé, Saulo? Você falou 400. Nesse aqui nesse ou aí. Nesse aqui? Nesse aí. Não, e eu falando pra ele que eu quase morri pra fazer 70 nesse, eu e meu marido, tá? Quase morremos lá pra fazer 70, ele vem e fala 4... Meu Deus, é muito trabalho. Bom, quem escreve sabe, né? Que um livro com qualidade dá trabalho. Às vezes eu vejo, o Saulo me assusta na internet assim, ó, escreva o teu livro em 2 horas com inteligência artificial. Aí até a Brenda, que trabalha comigo, né, que é minha parceira lá na agência, minha assistente, a Brenda falou, Lili, vamos pedir pra ver? Eu falei, vamos ver o que é, porque eu preciso das caras e falar, gente, pelo amor de Deus, não vamos emburrecer, né? Não. Saulo, foi um prazer estar aqui com você. A gente encontra, então, no Facebook, Saulo Adami, no Instagram, aonde mais? No Instagram, não. Bora fazer conta no Instagram também, Saulo. Muita coisa. Mas no Facebook. No Facebook a gente encontra? Na distribuidora Loyola e na Amazon. Na Amazon isso aí também. De certeza. Em algumas livrarias, né, para onde a Loyola encaminha também. Vamos pedir o livro do Saulo nas livrarias do Brasil, gente. Saulo, um beijo, foi maravilhoso. Eu falei pra ele que eu tava gripada aqui, tava até preocupada, né? Mas olha, ele fala super bem, foi desenrolando aqui. E eu tenho certeza que vocês vão querer conhecer mais o projeto dele. Então, recomendem também aos amigos, para quem gosta de cinema, de TV, televisão, de papo gostoso, para acompanhar sempre o Escritor Pode, com entrevistas boas e aqui com o Saulo, autor da vez. Saulo, muito obrigada. Foi uma aula aqui contigo e aprendendo muito com você. Obrigada, viu? Obrigada pelos livros também. Obrigado pela oportunidade, pela receptividade. E eu cheguei aonde eu quis chegar, onde eu busquei chegar, que era através
da LC, poder divulgar o meu trabalho. Eu queria isso muito. E encontrando o teu livro foi o passaporte para a gente chegar nessa conversa. Fico muito feliz. Ó, como o livro une, né? Todos nós, conecta, né? Isso mesmo. E agora nós vamos se conectar com o seu projeto também. Obrigado, Saulo. Obrigado. Gratidão. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar esse episódio do Escritor Pod. Compartilhe com seus amigos, escritores e escritores. Vamos aumentar a nossa comunidade. Siga também os perfis no Instagram, @escritorpod, e também, é claro, o meu, @Lilian Cardoso. Siga também o canal do Spotify ou da plataforma de streaming que você mais utiliza, como Deezer, Apple Music. Não esqueça também de avaliar e deixar aqui o seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.